Hoje eu quero ministrar uma palavra ao seu coração com o tema Os Sonhos de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pelo louvor. E você também que está nos assistindo pela live, né? Estamos ao vivo, né, Lucas? Você que está nos assistindo pela live. O nosso convite, o nosso prazer é que você venha participar presencialmente, tá? Mas aí, se você, já que você está aí, ativa aí, que às vezes a gente vê, né, 18 visualizações, o pessoal fica lá observando a gente, né? Então você que está aí assistindo, deixa seu like, né, compartilha o link e se inscreva no canal, é importante. Mas você está convidado para participar das nossas programações presenciais também, bem? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra hoje com o tema Os Sonhos de Deus, onde eu vou estar lendo com os irmãos o nosso texto básico, que será Gênesis capítulo 37, lá no versículo de número 2. Gênesis 37, versículo 2, eu vou ler na versão NVI, que diz assim, vamos lá. Jacó, eu falei versículo 2, né? Vamos começar do 2. Gênesis 37, versículo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse José. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram e ao redor do meu e se curvaram diante dele. Versículo 8. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou também aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Eu vou orar mais uma vez com você, se me permite, por favor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos aqui como igreja diante da Tua palavra e sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que o Teu mover está neste lugar. A Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. A Tua palavra diz que o Senhor está no meio da Tua igreja. E neste momento nós pedimos que o Senhor repreenda todo mal. Faça com que a Sua presença seja a única presença presente neste lugar, Senhor Deus. Coloca os Teus anjos ao redor deste lugar e ministra aos nossos corações a Tua palavra. Pai, por favor, Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, fale com a Tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos lá então. O tema de hoje é os sonhos de Deus. E essa palavra ela veio de encontro ao meu coração porque eu estava meditando nela algumas semanas atrás. E o Espírito Santo ministrou ao meu coração acerca do que Deus faz através da vida daqueles que dependem dos planos de Deus. E aqui eu quero levar a igreja a umas reflexões que vão, de fato, eu creio que Deus vai falar ao teu coração. Eu queria muito que você abrisse o coração para aquilo que eu vou ministrar, porque o que eu vou ministrar aqui é uma experiência pessoal,
a partir do texto bíblico, mas eu quero expor o texto bíblico que a partir do que eu for compartilhar, você venha perceber Deus ministrando no seu coração. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui nessa noite que vieram buscar uma resposta de Deus, vieram buscar um direcionamento de Deus, e talvez você chegou aqui sem nenhuma expectativa, e eu creio que o Espírito Santo te atraiu neste lugar, porque Ele deseja plantar uma semente de esperança no teu coração. Ele deseja trazer à tua memória aquilo que um dia te trouxe esperança. Pode ser que você chegou aqui sem nenhuma esperança. Talvez você olhe para dentro de si, dentro de todas as circunstâncias que você esteja vivendo, mas hoje Deus deseja abrir os teus olhos e entender que Deus e o Deus que nós servimos, Ele é dono de todas as coisas e Ele é soberano sobre a sua criação. Amém? Eu quero começar com uma pergunta. Quantos aqui tem sonhos? Todos nós temos sonhos, né? Glória a Deus. Eu me lembro de quando antes de eu conhecer Jesus, o meu sonho era ser famoso. O meu sonho era saber que eu seria visto e honrado e glorificado em vários lugares através da música. Esse era o meu sonho. Quando eu vim do Maranhão, quando eu tinha 15 anos de idade, num ônibus clandestino, com 15 anos de idade, eu me lembro de ir no ônibus com a cabeça encostada no vidro ali da janela, e eu me lembro que aconteceu algumas circunstâncias bem difíceis na minha vida naquele momento, para eu ter vindo para cá. É uma longa história, isso faz parte do meu testemunho, mas aquelas dores, aquelas dificuldades, aquelas percas que eu tive, eu tive várias percas. Minha mãe adotiva faleceu com câncer, eu estava com 11 anos, e aí eu passei várias situações, muito difícil mesmo, para um adolescente, marcou minha vida. Mas eu lembro de quando eu estava naquele ônibus, eu lembro que eu olhei como se eu estivesse olhando para o céu, para o horizonte. Eu não sabia nada acerca de Deus, mas sabia que Ele existia. Eu lembro que eu falei uma frase, eu disse assim: Deus tem algo para mim lá, Deus tem um plano para mim no Mato Grosso. Eu vim morar com minha mãe biológica, que mora aqui em Paranatinga, e quando eu disse essa frase, no fundo do meu coração, eu estava falando isso baseado na minha expectativa, nos meus sonhos, nos meus ideais. E sabe, queridos, todos nós temos sonhos, na verdade? Você acabou de levantar a sua mão, você tem sonhos. E não é pecado sonhar. Não é errado você ter sonhos. Não é errado nós termos projetos, ideais, desejos. Não é errado você almejar por algo que você talvez ainda não teve e deseja ter. A nossa expectativa muitas vezes não está exatamente no porquê, e o nosso problema com Deus não é exatamente o sonho que temos, mas é o porquê que queremos ter isso. E aqui eu quero ministrar a partir da experiência de José, que os sonhos de Deus são muito maiores do que os seus. Eu ouvi um amém ali, vou repetir: os sonhos de Deus são maiores do que os seus. O que Deus tem para a sua vida é extraordinário. O que Deus tem para nós é sobrenatural. O que Deus tem para nós é de fato nos fazer viver coisas grandes. Eu não estou aqui me referindo a apenas bens materiais, eu falo em todas as áreas da vida. Estou falando que Deus quer que você esteja bem em todas as áreas da vida, mas Ele quer que você esteja satisfeito com aquilo que Ele tem para você. E esse processo é um processo longo, ele é um processo de muito aprendizado. E vamos lá, vamos aprender com o maior sonhador da Bíblia. Vamos aprender com esse cara que nos ensina muito, chamado José. Como eu acabei de falar, todos nós temos sonhos, metas, mas poucos de fato têm se atentado para os sonhos que Deus tem para nós. A primeira pergunta foi: quantos aqui tem sonho? Todos nós levantamos as mãos. Agora a segunda pergunta que eu faço para você é: você crê que Deus tem sonhos para você? Deus tem sonhos para você. Deus tem planos para a sua vida. E me perdoe me emocionar, é porque quando eu olho para trás eu vejo de fato, os sonhos de Deus são os maiores que os nossos. E o que nós muitas vezes não percebemos é que Ele só deseja uma coisa: que a gente permaneça no centro
da vontade dele. Não tem nenhum problema nós termos sonhos, mas muitos não têm se atentado para aquilo que Deus tem para eles. A Bíblia diz em Salmo capítulo 37, coloca lá para nós, Salmo 37, lá no versículo 4, que Deus deseja, olha só que interessante, o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele atenderá, ou satisfará, ou realizará os desejos do seu coração. A Bíblia é clara em dizer que Deus deseja realizar os desejos do nosso coração. A pergunta, o problema não é esse. O problema não é, porque tem muita gente que se apega apenas Ele deseja realizar os desejos do meu coração. Alguém já viu aquele versículo bíblico que diz assim, ó: Deus ama realizar os desejos do meu coração? A maioria, né? Esse texto não existe. As pessoas mudaram esse texto aqui. Se tiver aí, pode me corrigir, por favor. Se tem algum texto dizendo que Deus ama realizar os desejos do nosso coração, procura na sua Bíblia depois. As pessoas invertem porque elas querem colocar Deus como aquele que é obrigado a fazer o que eu quero e aquilo que eu sonho. Mas o texto, ele vai falar de algo interessante. Eu quero que você entenda o que Davi está dizendo aqui: deleita-te no Senhor, então Ele vai realizar os desejos do seu coração. Essa palavra deleitar, eu até anotei aqui, eu achei muito interessante. Olha só que interessante. A palavra deleitar, quando Davi escreveu essa palavra, ele se referia no hebraico a uma palavra chamada anag, A-N-A-G, anag, que significa ser delicado, que na cabeça do judeu é ser mimoso ou estar feliz com algo ou com alguém. O que o texto do salmista está dizendo? Esteja em Deus, esteja tão satisfeito em Deus, esteja tão feliz de estar com Deus, ao ponto de Deus olhar para você e perceber que você não depende dele ou está com ele por interesses pessoais. Davi está dizendo o seguinte: se satisfaça naquilo que Deus é e não naquilo que Ele pode te dar. Porque tem muita gente que deseja viver sonhos, deseja viver uma vida de sucesso, uma vida próspera, mas ele não quer se deleitar no Senhor. Ele não quer ter prazer em Deus. Muita gente tem usado, pelo contrário, tem usado Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica. Quando Davi está dizendo assim, ó: esteja tão mimado na presença de Deus, esteja tão satisfeito na presença de Deus, ao ponto de Deus observar em você um coração tão apaixonado nele, que ele vai dizer o seguinte: cara, o que eu der para essa pessoa não vai corromper ela. O que eu der para esse meu filho, essa minha filha, não vai corromper ele ou ela, porque ele é apaixonado na minha presença. Ele ama a me adorar independente das circunstâncias. Olha só ele, olha só ela que está me adorando em meio à tempestade. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, observa, Davi está dizendo assim, ó: satisfaça. Os seus desejos precisam estar plenamente voltados, canalizados na pessoa do Pai, voltando-se a Ele, entendendo que Ele é a única satisfação que eu tenho. Ele é o único que me dá prazer. Não existe problema nenhum, mas quando alguém descobre a satisfação que está em Jesus, ele pode até em algum momento se distrair na vida e tentar se satisfazer com alguma coisa lá fora. Ele pode até em algum momento se distrair e talvez tentar se satisfazer no celular, tentar se satisfazer numa roda de, sei lá, de tereré com os amigos, porque ele já não ora mais, não lê mais a Bíblia, como se ele estivesse tentando transferir o prazer dele. Mas um homem e uma mulher que já pisou no santo dos santos, em outro lugar, ele não sabe viver. Ele se volta à presença e entende: eu já tentei aqui, eu já tentei ali, eu já tentei acolá, mas o único lugar que me satisfaz é na presença do meu Pai, é na presença do meu Senhor, é na presença e nos braços dele que eu me deleito. Mas aonde que está os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus não é a preocupação aqui. Ele realizará esse desejo a partir do momento que você se satisfaz nele. Então, queridos, quando a Bíblia vai falar desse
desse salmo, que Deus deseja, e Deus atenderá aos desejos do nosso coração, nós precisamos entender que Deus não irá nos dar o que desejamos apenas para satisfazer as nossas vontades, pois Ele sabe e conhece os nossos corações. Ele sabe e conhece teu coração, meu amado, minha amada. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se Ele der alguma coisa que eu tanto almejo talvez hoje, Ele sabe que eu não estou pronto talvez para alguma coisa que eu tanto almejo hoje. Talvez eu possa estar pronto daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Isso vai depender do quanto eu me satisfaço. Isso vai depender do quanto. Lembra da trajetória do povo de Israel no Egito indo para a terra prometida? Qual que era o sonho, qual que era a promessa de Deus? Qual que era a bênção de Deus? Eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Uau! Baita de um sonho. Nós estamos escravos, nós temos que ficar trabalhando igual um condenado, nós não temos nem o que comer direito. De repente Deus diz que vai nos dar uma terra, uma nação, onde a prosperidade é latente, notória, verídica. A Bíblia diz que alguns dos israelitas carregavam frutos pesadíssimos, tamanho era os cachos de alguns frutos naquela terra, de tão próspero que era aquele lugar. Agora a questão é, a trajetória que era para demorar de 20 a 40 anos até a terra prometida, dura 40 anos, porque o coração deles não entendeu o que Deus queria. Deus queria que eles entendessem que Deus é a maior satisfação dele, não é a terra. Quem está entendendo? Diga amém. Não é as bênçãos que vão satisfazer a sua vida, meu querido. Não é Deus realizar o desejo do teu coração em simplesmente consertar o teu casamento, consertar a tua vida financeira, consertar a tua vida espiritual ou até emocional, só para você se sentir bem. Quando na verdade, se Ele fizer isso, sabe o que vai acontecer? Obrigado, Deus, eu já tenho dificuldade em adorar a Deus em meio às dificuldades. Imagina na hora da bonança. Eu já tenho dificuldade de buscar a Deus na hora da dificuldade. Imagina quando eu estiver bem. Talvez Deus até está usando essa dificuldade para poder te aproximar mais dele, sabia disso? E aí nós não entendemos que Deus, Ele promete uma terra prometida, mas o processo é entender que Ele é a satisfação do povo, Ele é o prazer do povo de Deus, Ele é o maná que cai do céu. A Bíblia diz que o maná que caía do céu era o próprio Cristo. A Bíblia diz que a rocha que exalava, ou que minava aquela água que o povo bebia, era o próprio Cristo que estava ali, porque a pedra, aonde eles se locomoviam, a pedra aparecia. Era Cristo. Ou seja, a nossa satisfação em tudo que nosso corpo, espírito e alma necessita, está nele, não nas coisas materiais. Agora, Davi, ele entendeu o segredo de Deus. Ele entendeu aonde estava o segredo. Ele entendeu que o propósito não era receber de Deus, era dar para Deus, era estar com Deus, era fazer. Para você ter noção, essa palavra agag era uma palavra que um pai usa para um filho quando ele está dengando o filho. Você sabia disso? Anag, né? Falei errado, anag. Isso, anag. Quando você vai lá no Lexo hebraico, ele fala essa palavra, ele está dizendo o seguinte: mima o Senhor. Sabia disso? Mima o Senhor. Já viu o filho quando ele corre para o braço do pai? Hoje a Cléia e o Leandro estavam lá em casa com os meninos, nós estávamos lá tomando tereré. E aí a Cléia falou assim: nossa, mas como a Mariane é apaixonada nesse pai dela, né? Não quer largar. E eu fui dar para minha esposa, e ela começou a gritar, e eu fui pegar ela de novo. Ela acalmou, põe o ombro aqui. Aquele mimo, aquela coisa ali não tem preço, né, Vanessa? Quando o filho da gente pega, não tem. Quando o filho vem pro colo da gente, aquele negócio, quem é vovó aqui sabe como é que é, aquele dengo, quando ele vem mimar a gente, o que você quer, meu filho? O que você quer? Eu lembro quando eu ia pra minha avó, toma aqui R$2, meu filho. Vó, eu te amo tanto, eu também te amo, meu filho. É um mimar. Davi está dizendo assim: mima o Senhor, querido, fica com Deus, se satisfaça em Deus, entenda que Ele é a sua satisfação, e Ele vai cuidar do resto das coisas que você acha que Ele precisa resolver, quando na verdade Ele quer primeiro resolver a tua vida com Ele. Ele quer trazer teu coração e alinhar com o coração dEle, porque os sonhos de Deus primeiramente é fazer você ser conhecido dEle, e Ele ser conhecido seu. Deus deseja não apenas realizar os nossos sonhos, mas antes nos alinhar com os sonhos
de Deus. Faz sentido? Em Isaías capítulo 55, versículo 9, coloca para nós aí, olha só. Lá diz que, olha que interessante esse texto. Lá diz que os pensamentos de Deus são maiores do que, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos. Aqui é o Senhor dizendo para você, querido. Olha aqui, ó, que lindo, ó. Assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos, meu Deus, são mais altos do que os meus pensamentos. Deus está dizendo o seguinte, ó, calma. Eu estou daqui de cima observando tudo. Eu estou vendo o que você está passando. Eu estou vendo a tua angústia. Eu estou vendo as suas dificuldades. Mas você não entendeu ainda que porque a pergunta que a gente faz é: por que Deus está no controle de tudo e parece que está tudo fora de ordem? Não é verdade? A gente não questiona? Por que Deus, Ele diz que está no controle de tudo e parece que na minha vida está tudo? É porque eu estou tentando tomar o controle da situação. Eu estou tentando resolver os problemas da minha vida sem o dono da minha vida. Eu estou tentando fazer, e eu creio que o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas neste lugar, como ele tem falado comigo nas últimas semanas. Porque eu também passo por muita dificuldade, querido. Passo dificuldade financeira, eu faço dificuldade conjugal, passo dificuldade espiritual, emocional. E quando eu vou ministrar uma palavra dessa, é porque Deus falou comigo. Ele fala: agora fala, profeta, agora profetiza. Porque assim como Jeremias disse, as minhas palavras são como fogo, porque elas ardem primeiro no peito do pregador. E aqui eu estou dizendo para você, e a palavra de Deus está dizendo: eu estou acima de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Eu estou acima de qualquer dificuldade que você esteja vivendo. Então, por que Deus estou passando por isso? A primeira resposta é: pega esse controle, pega o controle da situação e entrega para mim. Deus está dizendo: entrega teu casamento, entrega tuas finanças, entrega tua vida espiritual, entrega teu ministério, entrega a tua vida de verdade para o Senhor. Porque muitas vezes a gente só coloca Deus naquela sala de visita. No dia de culto, Deus visita-me. Entra, Deus, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo à minha sala de visita. Fique à vontade, o Senhor é honrado aqui nessa sala. Quando na verdade Deus está dizendo o seguinte: eu criei essa casa, eu fundei ela, eu sou arquiteto dessa vida tua aí, e eu sei muito bem o que está fora do controle, e somente o Senhor pode colocar tudo em ordem na sua vida, em nome de Jesus. Agora a questão é: Deus está dizendo, os meus pensamentos são maiores do que os pensamentos nossos. Agora coloca Romanos capítulo 12, versículo 2. Quantos creem nessas palavras de Deus aqui? Diga amém. Olha só que lindo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação. O que Deus está fazendo essa noite é renovando a tua mente. Para quê? Para que você viva os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Pastor, mas dói tanto às vezes. Dói tanto às vezes, sabe por que é? É porque forja dói. Passar pelo processo de dependência de Deus dói. Agora, o que tudo isso, me perdoe ter saído um pouco do tema não, da história de José, mas eu precisaria introduzir dessa forma, e agora eu quero te trazer a José. José é vendido pelos irmãos. Vamos se colocar como alguém que está nos bastidores, porque assim, é muito fácil a gente ler a Bíblia hoje, irmão João, e a gente admirar a história, não é verdade? Não é verdade? A gente admira, uau, quem é José, né? Mas se a gente estivesse vivendo, é igual falar que nunca que eu trairia Jesus por 30 moedas, nunca que eu abandonaria Jesus naquele momento de perseguição, mas aí quando a gente para pensar nas circunstâncias da nossa vida, a gente comete os mesmos erros na nossa vida cotidiana. Agora vamos colocar nos bastidores, como quem está assistindo na plateia a vida de José lá de perto. Você olha para o menino, Deus dá um sonho para ele. A primeira coisa que Deus faz para você, e Ele deseja que você viva aquilo que Deus tem para você, sabe o que é? Ele te dá um sonho. E no começo você falou que tem um sonho. Você tem sonhos. Você tem planos. E Deus sabe muito bem. E eu vou te contar uma coisa. Possivelmente uma boa parte desses sonhos e planos que tem no teu coração, e o motivo de você estar aqui é exatamente por isso, foi Deus que colocou no teu coração. E eu creio que Deus está agora querendo eu nem sei o que eu estou falando, queridos, mas eu creio que o Espírito Santo está encaixando dúvidas no seu coração. Possivelmente esse sonho que você tem no teu coração foi Deus que colocou, e Ele te trouxe aqui essa noite exatamente porque Ele quer forjar, Ele quer lapidar esse sonho
para que ele se conecte, para que ele se amolde aos sonhos de Deus. José é vendido pelos irmãos, mas antes de ser vendido pelos irmãos, ele tem um sonho. A primeira coisa que vai acontecer com você, querido, quando Deus te dá um sonho, são as pessoas à sua volta não se contentarem com aquilo que Deus te deu. Muita gente não vai conseguir, às vezes, até suportar ouvir e ver o que Deus tem realizado e falado para você. E eu vou te contar uma coisa, querido. Não se cale, conte os seus sonhos. Sabe por que você tem que contar os seus sonhos? Porque Deus conhece o teu coração. E o teu coração não está querendo se exaltar. Você quer glorificar o nome de Deus, mostrando que Ele tem falado com você e que Ele tem te dado sonhos. Você está proclamando o nome do Senhor também através do que Deus fala com você. A primeira coisa que acontece é que Deus dá o sonho, dá planos. Ele dá o projeto para José. José não entende, talvez você está aqui hoje e não entende o que Deus está falando. Talvez você não entende por que você ainda não está vivendo determinados sonhos. Mas o que acontece no decorrer da história? Deus, ele então começa a trabalhar na vida de José. Como? Permitindo com que a inveja dos seus irmãos o prenda, o calunie e o venda. Agora aqui a gente se coloca no bastidor. Vamos lá, vamos colocar lá no bastidor? Vamos colocar lá na situação? Vamos supor que a gente está olhando de longe e a gente fala, José disse que teve um sonho de Deus. De repente ele é vendido pelos irmãos, jogado dentro da cisterna. Cadê o Deus de José? Assim muitas vezes você se sente. Talvez você se sinta assim hoje, dentro de uma cisterna, olhando para tudo que você já viveu até aqui. E aí você para pensar, por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por esse processo? Por que aquilo que Deus me mostrou não tem nada a ver com o que eu estou vivendo? Sabe por quê, querido? Porque Deus te ama tanto, que Ele prefere te forjar para viver os planos de Deus, os planos que Ele tem na sua vida, do que deixar você se corromper. Foi Deus que permitiu que você passasse por isso. Foi Deus que permitiu que você chegasse até aqui. José agora jogado dentro de uma cisterna, os midianitas, os ismaelitas então levam ele como mercadoria e levam até a casa de Potifar no Egito. Aí nós observamos e sabemos da história. Potifar o compra e o coloca em sua casa para ser empregado. A Bíblia diz que José, ele era tão bom no que fazia, que Deus era com ele e Potifar colocou tudo sobre a jurisdição de José em sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? É que os sonhos de Deus na sua vida não fazem você melhor do que ninguém. Você não entendeu? Vou repetir. O que Deus tem na sua vida é muito grande, mas isso não faz você melhor do que ninguém. Pelo contrário, Deus ele vai testar a sua fé e vai fazer você expressar se de fato Ele é contigo ou não, e você é com Ele. Como? Te colocando na forja, te colocando na casa talvez de alguém que você está sendo até subjugado por alguém. E você olha para aquela situação e fala, eu não admito isso. Na verdade, Deus está querendo que você faça o contrário. Ele quer que faça o que Jesus fez. Como ovelha muda, vai até o matadouro. Honra o processo, honrando o nome de Deus através de fazer o melhor aonde você está. Mas poxa vida, Deus falou que eu ia... Não questione. Entenda que o processo é necessário para que você possa viver aquilo que Deus tem para você lá na frente. A Bíblia diz que José agora está na casa de Potifar e ele ganha a confiança de Potifar. Queridos, Deus, ele quer que você entenda que o processo, ele é um momento de fazer você mostrar, extrair o Deus que você serve. Agora tem gente que não pode melhorar de vida, que ele já começa a pisar em todo mundo. Tem gente que, se a igreja não for tão aconchegante quanto ele gostaria, ou talvez não tenha um grupo de uma classe social que ele gostaria, ele não fica muito tempo, porque o estereótipo, a socialização é mais importante do que Deus diz, quando na verdade nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui por causa do Senhor, amém? Potifar então agora está colocando a jurisdição de sua casa, a administração de sua casa sobre a mão de José, correto? Aí a Bíblia diz o quê? Que a mulher de Potifar o desejou.
A Bíblia diz que ele foge. Aqui é uma alerta para os jovens. Tem jovem que está brincando com aquilo que aquilo que pode o derrubar. Não brinque com o pecado. Fuja. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar tenta o agarrar, ele solta a sua túnica e sai correndo, pelado. Eu me lembro daquele texto que diz que é fugir da aparência do mal. Tem texto que diz que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas tem situação, meu querido, que você não tem que ficar resistindo, não. Você tem que fugir. Você tem que sair daquele ambiente, você tem que bloquear, você tem que parar de seguir aquela pessoa, você tem que parar de seguir aquela página, você tem que parar de ficar com aquela conversinha que tem uma má intenção. Você tem que fugir de algumas situações, por amor ao nome do Senhor. O que a Bíblia diz? A mulher diz: deita-te comigo. A Bíblia diz que José diz assim, ó: longe de mim pecar contra o Senhor. Longe de mim pecar contra o Senhor. O processo é uma forma de Deus te provar e saber se de fato você está pronto para viver os planos de Deus. O processo é um forjar de Deus para mostrar e extrair de dentro de você aquilo que de fato Ele deseja para que você possa viver o novo nível que Ele tem para a sua vida. Agora, pastor, falhei em algum momento, não soube passar pelo processo, caí. Nós cantamos no começo: e se eu cair, o que Ele vai fazer? A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima Ele enxugará. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 9 que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Deus não deseja te reprovar. Ele não te colocou nesse deserto para te reprovar. Ele vai te levantar, vai te erguer, vai te dar um pão quentinho e uma jarra de água fresca. E Ele vai dizer: Elias, levanta, a tua jornada não acabou, a tua caminhada não terminou. Mas Senhor, Jezabel, isso e aquilo, foca naquilo que eu te disse. José agora é colocado dentro de uma prisão porque ele é caluniado. Ele poderia ter ido e falar: poxa, o que eu fiz? Eu não fiz. Ele poderia ter falado: Deus, por que Deus? Não, a Bíblia não relata nem um lado e nem o outro. Mas eu quero acreditar que possivelmente José era um cara que ele quietava, acalmava as emoções. E eu tenho certeza que no fundo do coração ele dizia, assim como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor. A Bíblia diz também em Isaías que, em Jeremias capítulo 29 versículo 11, que sou eu, Senhor, que conheço os planos que tenho para vós. Não são planos de causar dano. Você acha mesmo que José ia olhar para aquela situação e ia falar: se Deus me trouxe até aqui é porque Ele vai terminar essa obra? Eu lembro de Paulo dizendo: aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Pastor, eu não consigo enxergar mais dessa forma. A situação está tão escassa, está tão dolorida, está tão difícil, que eu não consigo olhar mais para uma esperança. Querido, é porque Deus está querendo que você aprenda uma coisa: o processo não é para você fugir dele, é para você passar por ele, glorificando o nome do Senhor. Ele está dentro da prisão e agora a Bíblia diz que dentro da prisão, a Bíblia continua dizendo, e Deus era com José, ao ponto que ele ganhou a confiança do carcereiro e ele deu as chaves dos cárceres, e José agora administra o cárcere. Um homem ou uma mulher que entende que Deus tem um propósito na vida dela, ele não vive de acordo pelas circunstâncias. Ele não vive de acordo com o que o outro está falando acerca dele, acerca do outro, que o outro pensa dele, de acordo com o que ele está vivendo financeiramente, emocionalmente. Ainda que nós sentimos, ainda que expressamos as nossas emoções e a gente passa por dificuldade. Eu sei que você passa, eu passo, nós passamos, mas você precisa olhar para essas circunstâncias e viver o que está escrito lá em Hebreus, dizendo: fitem os vossos olhos no autor e consumador da vossa fé, porque é Ele que começou a obra na sua vida, não foi os homens. José está dentro de uma circunstância terrível. Quer saber? Vou glorificar a Deus aqui também. Eu vou glorificar o nome do Senhor aqui também, porque um homem ou uma mulher de Deus que entende que Deus tem sonho para ele, ele sabe que os sonhos de Deus não dependem do que ele está vivendo. Deus vai cumprir independentemente do que eu esteja vivendo. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, querido, não dependa das circunstâncias para definir o que Deus disse. Se Deus disse, acabou, está dito. É como se José estivesse passando pela forja, passando pela prisão e dizendo: eu não sei, e isso não tem nada a ver com o que Deus falou.
Mas a palavra do Senhor diz que Ele está acima dos meus pensamentos. Ele é soberano. E independente do que eu esteja vivendo, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia diz então que 2 homens têm um sonho, e vocês conhecem a história. E aí finaliza a história como? Deus pega e dá um sonho para o faraó. O padeiro lembra? É o padeiro ou o copeiro? Agora o pastor esqueceu. Hã? O Igor falou que é o Ítalo falou que é o copeiro. Dou-lhe uma. Não, mas qual dos dois qual dos dois é decapitado? É o padeiro. E o copeiro que volta para o carro, correto? Perfeito, obrigado, irmão. Você viu, o pastor erra também. A Bíblia diz que ele em um dia se lembra de que José, lá na prisão, fez o quê? Não, tem um rapaz. Ei, eu vou até descer porque eu tenho que falar isso aqui de pertinho de si. Sabe como que Deus vai começar a realizar os desejos do seu coração? Ele vai colocar alguma situação em algum determinado ambiente, na vida de alguém, e esta circunstância, essas situações vão causar, preste atenção, essas circunstâncias e essas situações na vida de alguém ou de algo, vai fazer com que você seja lembrado, e é a hora que Deus vai te levantar. Sabe por quê? Porque Deus colocou tesouros em você que só você tem. Ele colocou habilidades em você que só você tem. Ele colocou dons em você que só você tem. E vai chegar a sua hora. E quando chegar a sua hora, a pessoa vai lembrar. Lembrei, tem o José. Lembrei, tem alguém que pode resolver esse problema. Tem alguém que pode ajudar você nessa situação. Aí de repente está lá a pessoa que passou por tanta dificuldade no casamento. E aí os casais começam a ir atrás de você, porque vão ver em você força e exemplo de alguém que suportou a dor com esperança, sabendo que Deus faria e de fato fez o milagre. Deus vai usar e vai trazer jovens para que você, jovem adolescente que está sendo moldado e vivendo coisas sobrenaturais, vai ser instrumentos para ministrar na vida de outros jovens adolescentes nas escolas, na faculdade, na internet, nas mídias sociais, nas rodas de amigos, no vôlei, no futebol, no ping-pong. E Deus vai usar você para isso, para ser instrumento da manifestação de Deus na vida de alguém. Agora a questão é, José dependeu das circunstâncias, ele não olhou para trás. Ele entendeu que Deus estava no controle. Faraó chama ele interpreta o sonho, inclusive dá a glória para Deus, dizendo, longe de mim, quem dá sonhos e interpreta é o próprio Deus. E ele interpreta o sonho, e ele ainda acrescenta dizendo como o faraó deve administrar diante daquelas circunstâncias. Vocês conhecem a história? As sete vacas magras, 7 vacas gordas, depois os 7 espigas bonitas, depois vem as 7 espigas feias, que devoram elas e tudo mais. São 7 anos de fome, depois 7 anos de bonança, na verdade é o contrário. E José disse, se eu fosse você eu faria assim, assim, assim assado. O faraó olha para ele e diz, eu acho que não tem ninguém melhor do que você para fazer isso. Você é a pessoa que vai me ajudar. Você é a pessoa que tem a palavra de sabedoria. Você é a pessoa que tem o testemunho vivo. Você é a pessoa que sabe bem o que eu estou passando, e você sabe muito bem como eu posso passar por isso. Me ajuda, em nome de Jesus. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Agora vamos lá, para nós finalizarmos. Os sonhos de Deus têm um propósito supremo. Repita comigo, os sonhos de Deus têm um propósito supremo. Quando eu quero dizer com um propósito supremo, eu estou dizendo que Deus, Ele faz várias coisas na nossa vida, inclusive realizar os desejos dos nossos corações, mas Ele tem um propósito supremo. Preste atenção, você vai entender. Deus usa as nossas vidas e o que temos para cumprir algo que vai além de nós. É aquilo que a gente está falando hoje lá em casa. Ei, o que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida não tem apenas a ver com você, vai além de você. Vai além de você. Você vai conhecer pessoas que você nunca imaginou conhecer. Deus vai te colocar em ambientes que você nunca imaginou estar. E Deus vai usar você de uma forma que você nunca imaginou que Ele poderia te usar. Só que existem propósitos finais. Quer ver? Primeiro, vamos pegar o processo daquilo que Deus faz. José é rejeitado. Logo, Deus honra o jovem por ter um coração voltado para o Senhor. Primeiro ponto é que o coração dele se satisfez. Salmo 37, versículo 4. Ele se satisfaz naquilo que Deus é. Segundo, José
alimentaria as nações e os seus familiares, até mesmo os que o venderam, seus próprios irmãos. Lembra quando ele recebe seus irmãos e se revela a eles? O que ele diz? Irmãos, não se martirizem, não se maltratem. Ou seja, eles ficaram tão aterrorizados diante daquele que eles venderam, que eles olharam e falaram: meu Deus, está morto. O príncipe do Egito agora está diante de nós, e é o nosso irmão que a gente maltratou e odiou. Sabe por que Deus vai honrar você? É porque Deus sabe que você não vai se vingar, você vai colocar diante das mãos do Senhor. Deus sabe que você não vai retribuir com a mesma moeda, você vai fazer o que de fato um homem ou uma mulher de Deus faz. Ele diz: não se preocupem, meus irmãos, o mal que vocês causaram a mim, o Deus tornou em bem, e Ele fez tudo isso para que eu estivesse aqui hoje e pudesse alimentar vocês, meus irmãos. Olha o coração desse rapaz, olha o coração, como que Deus não vai honrar um cara desse? Porque Deus não honra pessoas que têm sonhos, Deus honra pessoas que se satisfazem na vontade de Deus. Porque Deus poderia dar tudo o que ele viveu, se ele não tivesse o coração que ele tinha, possivelmente ele seria um carrasco, ele poderia ser um maldizente, ele poderia ser um murmurador, ele poderia ser um orgulhoso, que olhasse para tudo e todos julgar: meus irmãos, é tudo errado, esse povo é tudo errado, eu que sou certo. Não, ele olha e ele diz: irmãos, fiquem tranquilos, o que vocês fizeram tinha um propósito. Hoje eu estou aqui, sou dono de tudo aqui, governo isso aqui, acima de mim só é o faraó, e eu estou aqui com o propósito de ajudar vocês. Terceiro, preservar a nação escolhida. Gente, nós estamos falando de uma pessoa, presta atenção onde eu quero chegar. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu os sonhos de Deus. Olha os processos que essa pessoa viveu e aonde ele atingiu, se dispondo, se submetendo aos sonhos de Deus. Olha aonde ele foi. Terceiro propósito dos sonhos de Deus na vida de José: preservar a nação escolhida, que é Israel, para adquirir a terra prometida lá na frente. Deus usa José. A Bíblia diz que ele manda chamar o seu pai, os seus irmãos e as suas irmãs. E a Bíblia diz que ele vai consultar o faraó. O que a Bíblia diz que o faraó diz? Se é seus parentes, seu pai, sua mãe, não tem problema. Escolha uma das melhores terras do Egito e pode colocar a tua família lá. Você está entendendo que os sonhos de Deus na sua vida não tem a ver apenas com você, tem a ver com outros? Isso é lindo. Isso é maravilhoso. O que Deus está fazendo na sua vida não tem a ver apenas com você. Pare de ser mesquinho em viver apenas no seu mundinho, pensando que você tem problemas e os outros não têm. Na verdade, Deus quer usar desse problema e causar um milagre e um testemunho para alimentar e proporcionar. Por que Deus ainda não fez? É porque Ele sabe que se Ele fizer agora, você vai dar um glória a Deus e vai voltar a viver sua vida tranquilo. Mas se você entender que o que Deus está querendo fazer e o milagre que Ele vai fazer, eu profetizo em nome de Jesus. Essa semana você vai viver coisas extraordinárias. Próximo domingo você vai contar testemunho de coisas que Deus começou a fazer. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pegar isso, esse troféu, você não vai guardar lá na sua prateleira. Você vai levar as pessoas e dizer: na minha vida foi possível, Ele fez milagre, na sua Ele vai fazer também. Você vai ser um profeta de Deus nessa cidade. A questão é, o que Deus deseja fazer, Ele preserva e diz: José, está liberado, escolhe a melhor terra, põe tua família aí dentro. Eu quero a terra de Gozém. Por que ele escolhe a terra de Gozém? Porque a terra de Gozém tinha muito pasto, e Jacó e seus irmãos eram pastores. Ele escolhe a melhor terra de pastagem e coloca a sua família lá. A Bíblia diz então que se multiplica. Jacó morre, seus irmãos morrem, José morre, o faraó morre, agora vem um outro faraó, se multiplica a nação de Israel. E nós sabemos que agora o povo se subjuga e depois eles vão para a terra prometida. Você acha que o sonho que Deus fez através da vida de José acaba aí? Ei, antes de eu finalizar, eu vou para o último ponto. Quando você pensar que o que Deus está fazendo através de um ato que começou na sua vida, você pensar que foi só aquilo, você vai perceber que Deus está desencadeando coisas muito maiores que você nem imagina. Deus quer deixar um legado onde você está através do seu testemunho. Você não entendeu. As pessoas vão falar um dia, os seus netos, seus filhos vão dizer o seguinte: a minha mãe, minha avó, aquele meu irmão, aquela mulher lá, ó, ela é o maior legado da nossa família, está toda convertida e glorificando o nome do Senhor.
É por causa daquela pessoa lá. Essa pessoa insistiu em oração, ele não desistiu, ela não desistiu, ela não se rendeu. Pastor, eu me sinto derrotado. Por que que você se sente derrotado pelo inimigo, quando na verdade o seu Deus é vitorioso? Por que nos sentimos abatidos, quando na verdade o nosso Deus, ele está habitando, e a Bíblia diz que ele está no mais alto sublime trono, e muito mais do que isso, a Bíblia diz que ele carrega o governo sobre os ombros dele. É porque não entendemos o tamanho do Deus que nós servimos. Pastor, eu entendi. José viveu a riqueza para ele. José honrou as pessoas com o mantimento. E José também preservou a nação de Israel. Tremendo até aí. Só isso? Tem mais um objetivo. Lembra que eu falei que nos sonhos de Deus, Deus tem um sonho supremo? Qual era o sonho supremo? É que Deus usou José para preservar as 12 tribos de Israel, inclusive uma em especial, a tribo de Judá. Por causa de quê? Deus usou José, ele nem percebeu, mas ele estava preservando a tribo que daria descendência ao Messias, o Senhor e Salvador, Jesus. Deus está pensando lá na frente. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou falando. Deus faz algo aqui agora na sua vida, mas ele está olhando lá na frente. Ele está vendo o que ele vai fazer através da sua vida lá na frente. José nem imaginava, mas a Bíblia diz que é preservada as 12 tribos de Israel, inclusive a tribo de Judá, que dá descendência a Davi, e Davi dá descendência a quem? Repita comigo: Jesus, meu Salvador. Você está entendendo o que Deus faz? Você está entendendo como que Deus move o universo para usar a sua vida? E o que eu falei no início é que o que Deus quer fazer na sua vida não tem a ver com você, tem a ver com outros, com você, com outros e possivelmente com o futuro. Amém? Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Os sonhos de Deus, o objetivo supremo, Deus fez isso, Ele fez tudo pensando na vida do Messias, Jesus, que viria da tribo de Judá e que nos salvaria da condenação eterna por meio do seu sangue derramado naquela cruz. Os sonhos de Deus, meu querido, são realmente muito maiores do que os seus sonhos e os meus. Então eu quero te convidar nessa noite a viver os sonhos que Ele tem para você, pois Ele pode fazer em nós e através de nós coisas extraordinárias, coisas tão grandes que ficarão para a história. Consequentemente, deixaremos um legado para a glória de Deus. Poucos entendem a dimensão, a profundidade do que eu disse aqui, mas eu não me preocupo, porque você vai viver de acordo com a sua fé. Você vai viver de acordo com o que você recebeu essa palavra, porque você não ouviu o pastor pregar, você ouviu Deus falar aqui nessa noite, dizendo: o que eu vou fazer através da sua vida vai ficar para a história. Nós hoje citamos John Piper, citamos Russell Shedd, Billy Graham, John Wesley. Quantos homens que são citados no mundo inteiro, homens que estavam numa igrejinha como essa, pregando, se tornaram homens lembrados pela história, porque creram que eram instrumentos para deixar o legado de Deus. Se você crê nisso, eu quero convidar você de pé. Fique de pé no seu lugar.